Olá a todos, estamos aqui novamente para as nossa leitura compartilhada. Estamos vendo o terapeuta trabalhando no aqui e agora, estamos falando sobre o processo. No último vídeo nós vimos sobre o processo, nós vimos algumas questões relacionadas ao processo e agora nós estamos continuando sobre isso, né? Bom, aqui o Alan fala, ele dá mais uma vinheta, mais uma experiência, uma vinheta dele, que eu achei interessante. Em um grupo T, um grupo de treinamento experimental, nós não temos isso, mas poderemos vir a ter no futuro, os estagiários em psicologia clínica, de estagiários de psicologia clínica, um dos membros, Robert, comentou que genuinamente sentia falta das contribuições de alguns dos membros que geralmente andavam muito silenciosos. Quer dizer, fez um comentário sobre o processo. Ele se voltou para dois desses membros e perguntou se havia algo errado e o que ele ou os outros poderiam fazer para ajudá-los a participar mais. Fez um comentário sobre o processo. Os dois membros e o resto do grupo responderam lançando um ataque destruidor contra Robert. Olha, ele fez uma pergunta tranquila, mas eles responderam dessa forma. Eles o lembraram de que suas próprias contribuições não eram substanciais, que ele ficava em silêncio por reuniões inteiras e que nunca realmente expressava suas emoções no grupo e assim por diante. Vamos para a página seguinte. Então, o que aconteceu? Robert expressou sua preocupação genuína com os membros, né? Silenciosos, e por causa de sua solicitude foi duramente agredido. Porém, visto do nível do processo, ou seja, do relacionamento, ela faz perfeito sentido. Faz sentido o que aconteceu. Porque os membros do grupo estavam envolvidos em uma disputa por dominação. E sua resposta à afirmação de Robert foi: quem é você para lançar um convite para falar? Você é um anfitrião ou líder aqui? Ok? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no grupo sempre há uma tentativa de dominação, sempre há uma disputa pela dominação. Esse aqui foi um exemplo claro. Quando alguém tenta dominar, tenta fazer o papel do líder, muitas vezes ocorre essa reação contra essa pessoa que lançou um comentário sobre o processo, né? Outra vinheta interessante aqui, ele fala sobre Kevin, né? Kevin era um arrogante executivo, né? E ele abriu o encontro pedindo ajuda aos outros membros, donas de casa, professores, escriturários e balconistas, para um problema. Ele havia recebido ordens para reduzir, tinha de cortar sua equipe imediatamente, em 50%, sua equipe. Ele tinha que demitir 20 pessoas e sua equipe de 40. Né? Isso foi o conteúdo dele. Mas por que ele quis fazer isso? Né? E o que acontece? O grupo, depois desse comentário, ficou 45 minutos discutindo aspectos como justiça e compaixão, né? E apesar de discutir, eles não chegaram a conclusão nenhuma, né? E a sessão não foi uma verdadeira reunião, foi uma verdadeira, mas uma sessão de fuga do trabalho, né? Então, o que acontece? Esse grupo ficou 45 minutos discutindo por que ele deveria ou não mandar 20 pessoas embora, né? Então, esse foco no conteúdo é inevitavelmente frustrante para o grupo. O grupo, depois de ficar discutindo, manda, não manda embora e tal, ficou frustrado, foi improdutivo, né? O foco no conteúdo é frustrante, vira uma conversa de bar, entendeu? Não é o caso, tá? Por quê? O que ele queria dizer com isso? O que ele queria dizer? De fato, o efeito interpessoal geral da fala de Kevin
era deixar para os outros saberem de sua fluência e seu poder. Ah, eu posso mandar 20 pessoas embora. Eu tenho que mandar 20 pessoas embora. Então, na verdade, o que ele queria comunicar ao grupo era a sua afluência e seu poder. Né? Muito interessante isso. Né? Bom, aí essa... E outra coisa, sobre o Kevin, ele lê aqui que era uma pessoa de dificuldade de relacionamento, etc. E tal. Então, na página seguinte, a gente vê uns macetes que o Yalom dá. Né? Vamos ver aqui. Ó. Tenha em mente que os terapeutas não precisam esperar até que tenham todas as respostas antes de questionarem sobre o processo. Então, ele não tem que saber certinho o que está acontecendo antes de questionar sobre o processo, não. Tem que saber certinho, não. Os terapeutas podem começar a investigação do processo simplesmente perguntando aos membros, umas palavrinhas, umas perguntas-chave aqui, que a gente pode usar em qualquer terapia de grupo, que ajuda demais e você não está fazendo nada de errado. Então, as palavrinhas-chave são, as perguntinhas-chave. Como cada um de vocês sentiu a reunião até agora? Ótimo. Está falando de sentimento, está falando sobre o grupo, não está falando nada de fora, nada do passado de nenhum membro. Perfeita intervenção. Simples, discreta e elegante. Ou pode usar um pouco mais de inferência. Olha, vocês parecem estar tendo uma reação a isso. Aconteceu alguma coisa, as pessoas reagiram, ele nem falou qual reação que foi e deixou aberto para o grupo. Muito boa intervenção. Né? Existem várias outras, né? Mas intervenções desse tipo são boas. Né? Ok? Bom, agora, prosseguindo aqui, a gente tem mais um tempinho ainda nesse vídeo, falar sobre o foco no processo, no aqui e agora, não é apenas uma das muitas orientações metodológicas disponíveis. Não é. Ela, pelo contrário, o foco no processo é indispensável e um denominador comum em todos os grupos interacionais efetivos. Então, gente, se a gente quer ser um grupo interacional efetivo, quer dizer, que faça mudanças no comportamento das pessoas, a gente tem que ter o foco no processo, o foco no aqui e agora. Lembrando que o processo é uma parte do aqui e agora, ok? Bom, em seguida, ele fala sobre do aqui e agora. Ele é interessante, ele fala por quê. Aqui, ó, lembrei. Essa parte aqui é importante, ó. Possível, o foco no processo é única e característica peculiar ao grupo experimental. Ele só acontece dentro da terapia de grupo, né? Isso aqui não quer dizer aqui, ó. Possivelmente, de fato incentivado comentar em profundidade, onde pode acontecer o foco no aqui e agora, e onde se comenta o comportamento, a natureza dos relacionamentos entre as pessoas, possivelmente só em um lugar, apenas na relação entre pais e filhos pequenos. E mesmo assim o fluxo é unidirecional. Então, onde ocorre o comentário sobre o processo nas relações sociais típicas? Possivelmente apenas na relação entre pais e filhos pequenos. Ok? Mesmo assim, só os pais que falam para os filhos geralmente não falam para os pais. Tá? Bom, por quê? Porque imagine, numa festa, você está lá numa festa e vem um indivíduo narcisista absorto em si mesmo, que olha através de você ou sobre você enquanto fala, em busca de alguém mais interessante ou atraente. Está lá, você na festa, a pessoa falando do nada e não querendo conversar com você. Você vai chegar e falar assim, presta atenção, por que você não está conversando comigo? Não. Geralmente você fala, dá licença,
foi bom falar com você, eu preciso pegar no meu pedido. E sai fora. Porque se você comentar o processo, por que você não está olhando para mim? O que está acontecendo? Por que você não está fingindo que está conversando comigo? A pessoa vai ficar ofendida, vai ficar magoada, não vai ser muito bom, né? Então, o que acontece? Comentários sobre o processo fora do grupo, entre adultos, são tabus. Podem ser considerados rudes ou impertinentes. Comentários positivos sobre o comportamento imediato do indivíduo muitas vezes denotam um relacionamento sedutor ou um flerte. Não, mas você fez isso por causa daquilo e tal, está flertando com a pessoa. Quando o indivíduo faz comentários negativos sobre as maneiras, ou gestos, ou fala, ou aparência física de outra pessoa, eles estão disputando alguma coisa, eles estão em briga mesmo, ok? Bom, então é isso que eu queria falar nesse vídeo. No próximo eu vou explicar por que os comentários sobre o processo são um tabu, ok? Um abraço a todos, lembre-se que as perguntas estão no link abaixo aí do YouTube. Um abraço, até logo.